Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um laço. Olha, nesse aqui a gente vai usar essa fita aqui chiquérrima, tudo de brilho, que a gente adora um brilho, né? Então eu vou cortar aqui, ó, 30 centímetros, certo? 2 pedaços de 30 centímetros. Eu já dobro aqui no meio e já corto junto. E depois corto aqui, ó. Pronto, cortei. Essas fitas aqui são tão ruins de selar no isqueiro, pode selar tranquilamente. Mas eu vou mostrar aqui como é que eu gosto de fazer, que é mais rápido, ó. Você dá só uma encostadinha aqui, ó. E ela fica bem seladinha. Se você não tiver a maquininha, isqueiro, certo? Ó, mesma coisa. Eu gosto de usar com 2 fitas, porque aqui ela não é dupla face, certo? Eu não acho que fique bonito se você usar só ela. Então eu vou usar também uma dourada, você corta a mesma coisa, 30 centímetros, 2 pedaços. E dá aquela seladinha. Eu vou selar aqui só um lado das duas, uma ponta, e a outra eu vou unir com a outra fita. Eu gosto sempre de selar um lado, para a fita não ficar correndo. Então, ó, eu vou mostrar também como é que eu faço só no isqueiro para unir as duas pontas. É a mesma coisa, tá bom? Você pode até usar a pinça, que fica mais fácil. Ó, você segura aqui e dá aquela queimada. Cuidado que essa fita aqui de cima, ela queima mesmo. Se você deixar, ela toca fogo. Então, cuidado na hora de queimar essa pontinha aqui. Eu vou medir aqui os dois lados, porque como eu selei na máquina, eu sempre tiro um pedacinho. Olha a diferença que ficou. Aí eu sempre gosto de igualar, né? Para não correr o risco de ficar um lado maior do que o outro. Tá? Então sempre se atentem nisso, de medir antes de começar. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai, ó, marcar o meio, segura bem, puxa bem assim a fita para ela não ficar uma maior do que a outra. Tá vendo? Dobra, marca o meio. Vou botar aqui um alfinete para marcar o meio. Se você não quiser usar alfinete, você dobra e dá uma seladinha aqui, ó, para marcar. É porque essa fita aqui, ela já não é tão fácil de ver quando a gente faz isso, né? Então você pode usar um alfinete. Aí aqui, ó, você vai, ó, dobrar, sempre prestando atenção aqui para as fitas ficarem bem certinhas. E você vai calcular aqui, ó, mais ou menos, ó. Vê aqui, ó. Mais ou menos 1,5 centímetros, tá vendo? Que eu já vou de olho, o negócio já fica bem certinho. 1,5 centímetros. E você vai, ó, visualizar aqui o meio dessa fita e vai trazer esse alfinete até aqui, ó, o meio das duas, tá vendo? Bem no meiozinho. E aqui a gente vai já começar o alinhavo. A gente começa aqui um pouquinho depois dessa aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, a gente não vai começar direto nela, a gente vai começar um pouquinho antes. Se você achar melhor, você pode, depois que juntar aqui, ó, prender tudo, para não correr o risco da fita soltar. Então vamos lá. Começa aqui um pouquinho depois, um pouquinho antes, aliás, e vamos lá. 1, 2, 3. Tira aqui para ficar mais fácil. 4, 5, 6 e termina aqui também um pouquinho depois, ó.
7. Começa em cima e termina em cima. Lembre sempre de começar em cima e terminar em cima. Tá bom? Aqui tem uma dica interessante, bem importante. Esse nó aqui, ele tem que estar muito bem preso, porque senão ela vai soltar, certo? Então prende bem esse nó, porque quando a gente for puxar as duas partes, esse nó não soltar. Que aconteceu direto comigo isso. Quando eu pensava que estava acabando o laço, o nó soltava e o laço se desmanchava. E eu tinha que começar tudo de novo. Então aqui desse lado, a gente vai fazer o mesmo processo, certo? Dobra no meio. Sempre com cuidado para as fitas estarem bem unidas. Coloca aqui o alfinete. Tá certo? Nesse lado aqui, a gente colocou a direita por cima da esquerda, tá bom? Do outro lado, a gente vai inverter, certo? Senão ele não vai ficar com a mesma dobra. A gente vai botar o esquerdo por cima do direito, tá certo, gente? Na primeira a gente fez assim, na segunda a gente faz assim. Mesma coisa, 1,5, tá vendo? Meu olho tá ótimo, eu tô acertando de primeira. É o hábito, a prática. Aí a gente vai levar de novo esse alfinete aqui para o meio das duas fitas, ó, bem certinho aqui, ó, de um lado e do outro, bem certinho. E para facilitar, a gente, ó, prende tudo junto, na hora de alinhavar, as fitas não escaparem. E é nesse momento aqui que a gente vai juntar, unir, que eu digo que o nó tem que estar muito bem presinho, tá certo? Aí aqui mesmo esquema, ó, começa um pouquinho antes dessa fita aqui finalizar, tá vendo? Quase nada, assim, um pontinho antes. Ó, vamos lá, 1, 2, 3, tirou o alfinete, 4, ai, 5, 6 e 7. Então ele fica com 4 gominhos, tá vendo? Então a gente tem que deixar os gominhos aqui iguais aos gominhos do outro, para ficar casando bem bonitinho. Ó, coloca aqui a agulha por dentro dessa linha. E a gente vai puxar com muito cuidado para não arrebentar. Por isso que é importante usar uma linha forte. Eu uso essa linha aqui, o nome dela é linha anil, certo? É uma linha de nylon. Ela é bem forte, ela não quebra com facilidade. Essa, eu gosto de usar, eu sempre uso essa daqui. Então, ó, a gente vai puxando aqui com cuidado, unindo aqui os gominhos, ó, para eles ficarem iguais, tá vendo? Para ficar bonito o meiozinho. Ó, depois que a gente une aqui, aí a gente, ó, eu seguro aqui assim, segura bem para não abrir o laço, é que eu coloco 1 metro de linha, né? Aí eu tenho que puxar até o final, ó, e bota aqui bem no comecinho, ó. Eu gosto de sempre dar essa aqui, que é a que segura, antes de dar um nó, para não correr o risco de quando eu for dar um nó, de escapar. Dou 3 voltinhas. Como esse laço, ele é unido só por essa linha, eu gosto de fazer isso 2 vezes. Lembra sempre de pegar essas 2 pontinhas aqui, certo, gente? Mais 3 voltinhas. Pronto. Puxa bem. Deixa eu só dar logo o nó aqui na linha de novo, ó. Hoje eu tô me enganchando tudo aqui. Pronto, corta a pontinha. Deixa aqui pronto para a próxima. Então aqui tá a parte de cima do laço, que já tá chique. Tá vendo? Essa fita por si só, ela é... E o que que a gente vai fazer agora? Para a base dele, você pode usar vários tipos de base. Se você quiser, pode usar aquela tripla que a gente já aprendeu, né? Pode usar uma base cruzada ou só os spikes. Eu vou mostrar aqui só com os spikes para vocês verem como ele é lindo. Como é que eu faço os spikes? Gente, eu sempre faço
Eu não tenho uma medida exata não, eu coloco o laço aqui em cima e deixo assim um espaço que eu acho considerável para fazer os spikes. Geralmente é um espaço que assim, ó, de um dedo para cada lado, tá certo? Então aqui, ó, tirei um dedo. Para mim isso já vai ser o tamanho dele. Geralmente para um laço assim, desse tamanho, geralmente ele acaba sendo cerca de 14 centímetros. Vou medir aqui só para vocês, se vocês quiserem saber que medida exata. Para esse aqui ficou 13,5, certo? Então assim, eu sempre faço isso. Eu boto o laço em cima e vejo assim mais ou menos qual é o tamanho do spike que eu quero para ele. Se você quiser um spikezinho maior, você corta, você deixa mais espaço dos lados antes de cortar, tá certo? Então aqui, ó, cortei 2, eu corto 3, eu já sei que são 13. Vou cortar mais um aqui. Eu sempre gosto de medir antes de cortar, para ver se eu realmente cortei tudo do mesmo tamanho, para não ficar feio. Ó, tudo certinho. Aí agora eu vou cortar aqui. Você pode tanto fazer isso na maquininha, como você pode fazer com o isqueiro. Na maquininha, ó, você dobra aqui no meio, tá certo? E vai cortar assim, tá bom? Nessa posição, ó, pega aqui a pontinha. Isso aqui é um nível, é um pouquinho mais difícil do que fazer no isqueiro, certo? Mas ó, mas é mais rápido e ele desfia menos. Então pega aqui a pontinha, ó, você vai cortar na diagonal, tá certo? Ó, apoia bem aqui, ó, e corta. Tira logo aqui o meio, que eu demorei mostrando a vocês, senão ele cola, tá certo? Se você não quiser fazer na maquininha, é o mesmo processo, só que com a tesoura. Lembre-se sempre de começar do lado que abre, viu? Para não ficar invertido. Então, é sempre do lado que abre para o lado fechado. De cima para baixo. Se você for fazer com a tesoura, ó, abre e sela bem. Os outros eu vou fazer aqui na maquininha mesmo, porque é mais rápido, ó. E vocês vão vendo melhor como fica. E já temos 2 prontos. E o último, eu sempre uso 3 spikes. Cuidado para não se queimar, porque eu já me queimei muito até aprender. Se ficar assim uma pontinha saindo, só dá uma queimadinha aqui, ó. Resolvido. Aí a gente junta os 3 spikes, junta bem certinho. Tá vendo? E aqui a gente vai colocar, ó, a agulha bem no meio. Vai entrar aqui, ó, pra segurar. Não sei que daí, pronto. Aí aqui a gente já pode abrir. Eu só dou um pontinho pra baixo. Eu gosto de fazer assim, meus spikes. Aí como é que eu faço, ó? Essa de cima aqui eu sempre deixo no meio. Ele vai ficar assim, você abre, ó, não deixa muito aberto não, porque quando você alinhar vai que ele vai ficar bem aberto, aí fica feio, tá certo? Deixa, ó, mais ou menos esse do meio, um pouquinho por cima dos outros 2, porque quando alinhar vai abre, mas não abre demais, abre normal. Aí no spike eu sempre começo de baixo pra cima. Por quê? Porque sim. Porque esse é o meu jeito de fazer. Eu dou 6 pontos, tá vendo? E termino embaixo. Começo embaixo, termino embaixo, tá certo? Eu comecei a fazer assim porque eu achei que quando, ó, vou mostrar a vocês. Quando você puxa aqui, deixa eu só terminar tudo aqui para dizer por que eu comecei a fazer assim, ó. Eu gosto de dar 2 voltinhas com a linha para ficar bem presinho.
Venho pelo meio, 3 voltinhas ou 4, quantas você quiser, eu dou 3. Pronto, aqui já tá pronto, certo? Então, quando eu começava de cima para baixo, ficava essa parte para eu colocar o bico de pato. Então, eu achava que ele, como ficava com esse buraco aqui, aí o bico de pato não pegava bem. Então, assim, ó, o bico de pato ele vai ficar justamente nesse meio, então ele vai colar bem, né? Por isso que eu decidi que é de baixo para cima, só para a parte de colar, porque essa parte aqui vai ficar embaixo do lacinho e a parte do bico de pato ele vai colar bem certinho nesse meio, vai ficar bem firme, não vai correr o risco de cair. Aí aqui a gente, ó, bota um pouco de cola, suficiente, e coloca o lacinho bem no meio, tá bom? Ó, bem no meio. Eu vou finalizar aqui pra vocês, e como naquele outro vídeo, eu não vou aplicar o bico de pato, porque esse daqui, posteriormente, talvez eu vá colocar num arco, certo? Então, ó, eu faço essa dobra de três partes para poder bordar. Que eu vou em outro vídeo, eu mostro para vocês como é que eu bordo. Dessa forma que ela fica mais firme, não fica muito fina. Geralmente, para esse tipo de laço, eu corto cerca de 7 centímetros. Ó. E se você fosse finalizar no bico de pato, você vai colocar o bico de pato aqui bem certinho no meio, ó. Ele vai segurar bem, porque essa partezinha ficou destacada. E você vai aplicar aqui. Aqui eu boto aqui, ó. E bordo esse meio todinho. Em outro vídeo eu mostro a vocês como é que eu faço o bordado. E em outro vídeo eu vou mostrar a vocês como é que eu aplico esse lacinho na tiara, no arco, tá bom? E tudo pronto. Até o próximo vídeo.